Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quero começar aqui hoje o nosso Lectio Divino, diante da explicação da palavra, a frase que eu tirei do diário bíblico hoje. A lei só tem sentido se for para promover a vida pela via do amor. Então nosso Senhor, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, para dizer essas palavras. A vida só vai ter sentido se a lei só vai ter sentido, toda a lei e os profetas, só vai ter sentido se for para promover a vida pela via do amor. Ela tem que passar por este amor. E de que forma? Eu vou ler aqui para nós. Ao lermos esse texto, percebemos como Jesus coloca o amor e a misericórdia acima de todos os temores, principalmente no que se refere ao cumprimento da lei. Nós vimos há dias atrás aí sobre a questão de lavar as mãos, onde que o Senhor, eles radicalizavam, eles traziam as tradições humanas, radicalizando a lei. Eles levavam muito assim, diante desses preceitos deles, eles colocavam preceitos junto com a lei. E no verdadeiro sentido da lei é o que Jesus está ensinando. E é isso que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A plenitude é o quê? Nós interpretamos a palavra de um jeito, nós direcionamos do nosso jeito, nós entendemos como nós queremos, nós fazemos como nós queremos e é pronto. Isso aí, Deus falando, eu entendi e acabou. Por isso, querido irmão, que Cristo deixa a igreja, que Cristo coloca os apóstolos, coloca ali há 2024 a igreja de Cristo. Por isso o ensinamento. Vamos citar um exemplo que eu vi esses dias. Olha só, irmãos. A pessoa foi num velório, pessoa protestante, e falou que todos os católicos são desesperados no velório. Choram, que não tem sentido o choro, né? Não sei se foi com essas palavras, mas dá a entender isso. É o que tentou passar essa pessoa, que é uma religiosa de outra, não é católica, né? Porque falou mal dos católicos. E aí ela esqueceu de interpretar a palavra corretamente, porque Jesus chorou, lá em João 11:35. Ele está diante de Marta e Maria, e ele fica comovido em espírito. E diz ali a palavra, e Jesus chorou. E por que ele chorou? Vede como ele o amava, as pessoas falavam. Então às vezes a lágrima não é porque a pessoa está desesperada, irmã, querida pastora, né? Não é porque o católico é desesperado, porque ele ama. Ele segue o seu mestre. As lágrimas de amor. Não é uma lágrima de desespero, como você quis condenar, né? Que quem veio para condenar é o diabo, né? Veio para roubar, condenar e matar. O verdadeiro cristão que segue Jesus, ele veio para libertar, acolher e viver essa via do amor. Não condene as pessoas, não queira ser Deus aqui na terra. Chamar os católicos de idólatra, porque você nunca presenciou dentro de uma igreja católica que é uma veneração, que é latria. Então os verdadeiros significados, né?
da convivência com o católico é porque você nunca viveu a fé católica, que é a fé de Jesus Cristo, a igreja de Cristo. Porque a tua igreja foi fundada em cima de homens. E Jesus fundou a igreja de Cristo. Ele. E de que forma que ele deixou? A igreja de Cristo, onde que ele é a cabeça, onde que Pedro ali é a cabeça visível, por isso que ele colocou Pedro como a cabeça visível. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, que hoje é o Papa. Então assim, distorcem a palavra. Por que eu falei isso? Porque distorce o verdadeiro sentido. Então, Jesus ele se coloca, nosso Senhor, a explicar a verdade, a plenitude, igual a questão do sábado, que nós vamos ver aqui. Jesus coloca o amor e a misericórdia acima de todos os temores, principalmente no que se refere ao cumprimento da lei. Ensinava Santa Teresa de Jesus que diante da necessidade não há lei. E a necessidade naquele momento era justamente de dar de comer aos seus discípulos. Então ali, diante daquela necessidade, ele não feriu o sábado. Ele trouxe uma plenitude. Então, a convivência com a oração, você tirar um dia para o Senhor, é você dar de comer quem tem fome. É você visitar aquela pessoa carente. Dentro da sua casa, talvez você fale assim, não posso trabalhar. Quando a pessoa trabalha porque ela tem os outros dias vagos, por preguiça, ela deixa de trabalhar lá e vem trabalhar no domingo, está errado. Mas também, porque ela tem que ter um dia para o Senhor. Mas se ela trabalhou, lá ela foi meio que escravizada pelo tempo, pelo que hoje, o que faz o mundo? Nos escraviza por causa do ter, porque se você não trabalhar, você não consegue pagar o que vem de impostos e coisas. Então, o mundo escraviza o ser humano. É uma escravidão. Mas aí Jesus fala, não, domingo, dia do Senhor. E nesse dia, se você faz algo que é necessário, você não está pecando, Você está fazendo por essa necessidade. É isso que veio trazer para nós. E a necessidade naquele momento era justamente dar de comer aos seus discípulos. Jesus não se preocupa com o que vão pensar dele, pois o mais importante é o que o Pai confiou a ele. Isto é, a missão de salvar vidas e trazê-las para o seu coração. Irmãos, entendamos aqui. A nossa missão de salvar vidas e trazer para o coração de Jesus também. E é com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso proceder, com nossos exemplos. Mas o maior exemplo dentro da nossa igreja, lembre-se disso, é Jesus Cristo. Olhando para a cruz, o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Ali na cruz, Jesus lava o nosso coração com o sangue redentor. Ali nasce o mover da nova aliança com Deus, onde que Jesus morre, desce a mansão dos mortos e ressuscita ao terceiro dia, nos lavando a mesma madeira que experimentou o pecado com Adão e Eva, a mesma madeira lavado com o sangue de Jesus, purificado, e nos dá a graça de ressuscitar com Jesus e entrarmos no reino de Deus. Então o domingo é a nova aliança, por isso que o católico, o apostólico romano faz isso, como os apóstolos, está lá na palavra, em Atos dos Apóstolos. Toda a sequência da palavra vem nos trazer que eles se reuniam no primeiro dia de semana, que era no domingo. E essa nova aliança, então Deus, dia do descanso, ele sai do seu descanso, o verbo que se faz carne habita no meio de nós, traz a plenitude da lei, traz para nós novos direcionamentos, um novo caminhar com ele, e ele fala, fazer isso em minha memória, como ele fez aquele dia. E é o que a igreja faz até hoje. Então o domingo é o dia do Senhor, porque é a nova aliança, onde que nós temos a nova graça, a ressurreição, que abriu as portas para o céu. Então Deus tirou o povo do Egito da escravidão. Ali ele fez uma aliança, os mandamentos. Aqui ele vem, ele coloca a plenitude dos mandamentos. Resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Resumiu tudo aí. E ele coloca para nós a nova aliança, um novo dia, o ressuscitar, uma nova graça. Abriu a porta do céu para nós, mas nós temos que se unir a ele, pegando a nossa cruz, vivendo a graça. A lei só tem sentido se for para promover a vida pelo amor. Quando Jesus afirma que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, ele não apresenta o sábado como um fechamento ao bem. Pois mesmo no sábado, se a ação for para salvar, consolar e aliviar, deve ser realizada como um ato misericórdia para fazer memória, aquele que é o sumo bem, ou seja, o próprio Deus.
Agora, irmãos, nós ouvimos todas essas explicações, esses ensinamentos. Agora nós vamos entender uma pergunta para nós fazer para a nossa vida. O Lectio Divino nos faz refletir. A primeira leitura de hoje nos ensina a suportar por amor a Jesus. Tudo que nós vivenciamos, Paulo ensina que o mundo trata eles como um lixo, né? Então, quando ele serve, o mundo oprime eles, trata eles como um lixo, mas ele fala assim que tudo que ele faz é por amor a Jesus, ele suporta, ele anuncia, ele passou por tantas provações. E é uma pergunta para nós hoje, para a gente entender a via do amor. Então, a via do amor nós vamos ter que suportar como eles suportaram. E é uma forma de nós amarmos também. Então, suportar. Hoje, o que eu e você estamos suportando por amor a Jesus? Dentro da igreja, no seu casamento, onde você estiver, o que você está suportando por Jesus? Eu dedico o tempo a Deus? Eu dou oportunidade para renovar a nova amizade com o Senhor todos os domingos? A confissão, aos sacramentos. Eu me deixo o verdadeiro sentido da via do amor, os sacramentos da igreja, a reconciliação, eu me dedicando esse tempo a Deus, me colocando diante de suportar por amor a Jesus. Coloca a mão no teu coração. O que você está suportando hoje por amor a Jesus é o próximo? Sabe, irmãos, eu coloquei aqui que toda sexta eu faço jejum. E às vezes é uma luta muito grande. Quantas vezes já me peguei dialogando com Deus e falando: Senhor, eu não sabia como vencer. Mas as últimas sexta-feira que eu estou falando assim, na hora que eu vou jejuar, Senhor, eu não consigo fazer o jejum corretamente. Dai-me essa graça de eu fazer corretamente o jejum. Senhor, eu só vou conseguir se o Senhor me derramar a bênção sobre essa situação. Eu estou fazendo por amor ao Senhor. Dai-me força, eu não tenho força. Dá-me força para suportar a fome. Sabe, irmão, e as 2 vezes que eu falei isso, eu consegui fazer digno. Por amor a Ele, me senti muito feliz. Por que eu estou falando isso? Diante de uma situação, diante de uma provação, não queira fazer as coisas vencer humanamente, que sozinho. Pede para Jesus, fala: Senhor, eu quero vencer esse pecado, eu quero vencer essa situação. Qual que é a situação que você tem suportado? Eu não estou aguentando mais o meu esposo dentro de casa. Eu não estou aguentando mais esse meu filho que não quer trabalhar. Eu não estou aguentando mais essa situação que eu estou vivendo. O vício do meu filho. Aí você fala: Senhor, dai-me essa graça de suportar. Dai-me mansidão, dai-me paciência, Jesus. Me ensina a amá-lo com as suas imperfeições. E dai-me força para corrigi-lo. Sabe, irmão, pede o Espírito Santo agora, diante do que você tem vivido, do que você tem suportado por amor a Jesus e ao teu próximo, do que você tem vivido dentro da tua casa, do que você tem se colocado aos domingos, você tem se dedicado, tirado esse dia para Deus. Será que você tem colocado o domingo como prioridade da tua vida aí, a Santa Missa, a comungá-lo, a viver essa graça? O Senhor está me colocando assim, que você só vai se preencher, meu irmão, minha irmã, quando você entender o que é uma vida de comunhão com Cristo dentro da Igreja Católica. Não é julgando, condenando, se achando, eu leio a Bíblia do jeito que eu achar, eu interpreto do jeito que eu quero. Não. É você se dobrar, ter humildade, de se reconhecer que humanamente o Espírito Santo pode agir em mim. Mas eu tenho que andar unido com Cristo. E Cristo deixa a igreja. Cristo deixa os mandamentos. Cristo deixa, irmão, a plenitude. Cristo coloca para nós uma nova aliança. Ele ressuscita no domingo. Então, o domingo, o dia do Senhor, da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Abriu a porta do céu para nós. Cristo desce à mansão dos mortos e leva com eles todos que estavam esperando esse momento. Sabe, queridos irmãos, e por que nós não temos esse coração? Ficar esperando o momento com o Senhor da glória. Nós precisamos entender que para que tudo isso aconteça, diante da lei, ela só vai ter sentido se for para promover a vida pela via do amor.
dentro da tua casa, se não passar o amor à frente. Talvez você quer corrigir os outros, você quer ser melhor que os outros, você quer ditar coisas dentro da sua casa, quer se impor, mas você não está vivendo a via do amor. O que é a via do amor? Olhar de misericórdia. Será que eu estou olhando o outro, me colocando junto com ele? Eu estou só condenando, você não sai disso, você não sai disso? Mas você já tentou se colocar com ele como Cristo se colocou pelos nossos pecados? Por isso que ele tem, irmão, nosso Senhor tem um olhar de misericórdia. Ele se colocou como nós pecadores, mas ele nunca pecou. Você tem se colocado como essa pessoa? O que um vício faz? A pessoa fica escrava. De que forma que eu vou ajudar? Entrando com ele, eu vou oferecer para ele meios para que ele não fique ali naquela situação. Está muito tempo no celular? Vamos tomar um tereré? Vamos sair? Vamos lá? Ou vamos fazer tal coisa? Ou eu só estou falando para a pessoa fazer, e eu não me coloco junto? Irmãos, nem sei por que eu estou falando isso, que eu estou fugindo um pouquinho aqui. Mas eu colocar diante de minhas normas dentro de casa, minhas leis, a via do amor também, trazendo para a nossa vida. Será que eu estou vivendo isso? Ou eu estou sendo aquele hipócrita, né, que fala para fazer isso, mas não faz? Condeno, julgo, condeno, acho do jeito que eu tenho que ler e interpretar a palavra. Ah não, a bebida não é pecado, então eu vou encher a cara. O pecado, Deus fez, fala, não é pecado, não, embriaguez é pecado. Então a falar a verdade com sabedoria, com mansidão. Mesmo nós temos corrigido com agressividade também, tomemos cuidado. Irmão, tudo isso que Deus estava me colocando no coração é a via do amor. É a via do amor, como eu agi diante da verdade, como eu agi diante das pessoas, como eu agi diante da minha religião, como eu agi diante de eu crer da minha fé, de eu levar, eu trazer as pessoas, eu ganhar as pessoas para Deus. Eu ganhar as pessoas para Deus não é eu julgando e nem condenando, é eu viver primeiro no meu coração, e é eu entender o que é a mansidão, o que é a humildade, e é eu me colocar com Jesus ali na cruz, todos os dias, todos os momentos, e clamar a presença dele, o Espírito Santo, e reconhecer que eu só vou vencer com Jesus. Coloca a mão no teu coração, encerramos este momento em agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um momento de ensinamento diante do teu proceder, diante do nos ensinar, diante da lei, como diz o Senhor, que só vai ter sentido se for para promover a vida pela via do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus. Que Deus abençoe.